Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Na hora que você estiver vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo a essa aula da Escolha Educação. Professor Maico aqui, vou falar de filosofia. Caiu no Enem nos últimos 10 anos. Mostrar para vocês algumas coisas interessantes sobre como se preparar, sobre algumas questões. Em outro vídeo eu posso fazer uma grande revisão, mas nesse momento eu quero só mostrar algumas coisas que caíram no vestibular e tirar algumas conclusões, tá? Então é uma conversa breve, mas que pode ser bastante elucidativa, pode te mostrar bastante coisas. Então eu vou fazer um retorno de 10 anos a partir de 2023, que foi considerado, né, o último ano, né? Então, se você vai me acompanhar nesta conversa, nessa discussão, então se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e curte o vídeo, por favor, manda seus comentários, isso nos ajuda bastante e é lógico que a gente está muito interessado em te ajudar nesse processo aí dos vestibulares, tá? A gente está só no começo e em breve a gente vai ter material suficiente para dar conta, dar conta é uma palavra, é uma expressão pesada, né? Mas ajudar mais você, né, nesse processo. Então é do nosso interesse continuar trabalhando em função de ajudar as pessoas a acederem aí à universidade pública de preferência ou o lugar onde você tiver interesse, né, de ir. Então bora. Questões de 2023. Descartes, Iluminismo na questão do contrato social. Jean-Paul Sartre, uma questão muito legal sobre Machado de Assis, né, com o texto do Machado de Assis, que na verdade fala dos sofistas, e Michel Foucault. Isso está na última revisão que eu fiz do Enem, né, tem um vídeo sobre isso, e você pode olhar esse vídeo com mais calma para ver a análise que eu fiz das questões. Mas olhando uma só aqui, né, percebam que pode enganar um pouquinho você olhar aqui o nome do Merleau-Ponty, né? Mas vamos lá à questão. Então, no que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana, você já descobre aqui que o tema é a filosofia cartesiana, apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso no texto por apresentar uma visão dualista. A gente já sabe aqui, porque eu pus a seta, né? Mas observe aqui alguns pontos. Questões do Enem de filosofia. Sempre tem um ou dois textos, tem sempre um comando com uma proposta, uma reflexão que você tem que continuar ou responder utilizando os itens, ok? Os itens, eles trabalham na filosofia com um jogo de palavras, né? Um jogo de conceitos. Vai ser bastante importante aqui você ter conhecimento, você ter vocabulário. E não tendo, você vai ter que se esforçar bastante para entender algumas coisas. Talvez tenha dificuldade na falta de vocabulário. Então, estudar filosofia é bem importante. Você vai ver, foram 5 questões aqui que eu separei nesse ano, mas tem outras que a gente pode considerar de cunho filosófico, né, interdisciplinar. Mas um dos objetivos que eu quero te mostrar é que você precisa ter uma preparação o mais ampla possível, porque é muito grande o espectro de possibilidades de questões aqui, tá vendo? Desde Descartes, que é o moderno, Iluminismo, pensamento moderno, Sartre, contemporâneo, sofistas, filosofia ou pensamento clássico antigo, Michel Foucault, contemporâneo, tá? Então é curioso que tem uma tendência mais contemporânea e moderna nesse ano aí, e vocês vão ver que tem variação nesse sentido, tá? Então, aqui apresentar uma visão dualista. Você sabe que o René Descartes é um dualista, ele cria a dualidade, ele fala de uma dualidade que é a dualidade entre mente e corpo, entre coisa pensante e coisa extensa. E toda a filosofia dele tem essa marca da dualidade, do dualismo, tá? Vamos em frente. Então, 2022, olhando aí para as questões, Empédocles, pré-socrático, Sêneca, estoicismo, sofistas, e aí a gente tem o pé no mundo antigo, tá? Em 2022, um pezão no mundo antigo. Teoria do conhecimento, numa questão relativamente contemporânea, Hannah Arendt, contemporâneo, Michel Foucault, contemporâneo. Sumiram os modernos. Interessante, né? Vamos olhar para a questão aqui que eu escolhi, uma questão que fala dos pré-socráticos na figura do pensador Empédocles, tá?
que acreditava numa teoria que diz que o universo é todo criado a partir de 4 elementos e 2 forças se relacionam para gerar a transição desses elementos em toda a natureza de forma complexa. É a multiplicidade gerando multiplicidade, tá? E o Empédocles tem uma visão, uma discussão cosmogônica, porque ele está falando da origem do universo, beleza? Isso a gente viu lá no começo das aulas, com a história da filosofia, com filosofia pré-socrática. Não mencionei o Empédocles, posso fazer uma aula sobre ele, mas eu acho bem difícil que tão recente a gente tenha uma menção direta a ele. A outros pré-socráticos, possível, tá? A ele eu acho um tanto difícil, tá? Mas vamos lá, vamos em frente. 2021, Descartes, já está percebendo que ele cai bastante, né? Nietzsche, filosofia medieval no pensamento de Tomás de Kempis, Sócrates e Deleuze e Guattari. Então, um moderno, um que está na passagem para a modernidade, da modernidade para o contemporâneo. Nietzsche é mais contemporâneo, certo? Com certeza, o pensamento dele é bem contemporâneo. Mas ele viveu em 1900, morreu em 1900, né? Filosofia medieval, tá vendo? 2021, Sócrates e pensamento contemporâneo aqui do Deleuze, do Guattari. Então, falando aqui de novo de uma questão cartesiana, tá? Aqui, sustentar a unidade essencial do conhecimento e tal, né? Essa construção alegórica de Descartes acerca da condição epistemológica da filosofia tem como objetivo sustentar a unidade essencial do conhecimento. Observe que o texto constrói uma unidade, uma proposta, uma proposição, tá? E continua naquela lógica, texto, comando, itens, beleza? Então, Descartes. Mais uma vez, 2020, um aumentozinho aí de número de questões, mas observe, ó, Michel de Montaigne, moderno, filosofia política antiga, Merleau-Ponty com a fenomenologia, século XX, contemporâneo. Essa questão aí do solipsismo, meu Deus, espero que isso não se repita, né? É um absurdo ter uma questão que tenha esse termo aí, ao meu ver, tá? Posso estar enganado, alguém pode me xingar, falar que eu seja um professor meia boca, mas, cara, acho bem difícil que o estudante médio brasileiro tenha conhecimento disso aqui, tá? Precisa de bastante aula de filosofia, que o novo ensino médio não estava dando, né? Então, cara, essa questão é para, sei lá, separar muito, né? Muito, é discrepante, tá? David Hume, Aristóteles, contratualismo e existencialismo, tá? Então observe, Montaigne, contratualismo, David Hume, modernos, tá? Existencialismo e a questão aqui da fenomenologia relativamente contemporâneos, filosofia política antiga e Aristóteles, mundo antigo, tá? Aqui rolou até um equilíbrio, beleza? Questão aqui do David Hume, né? Mais uma vez, mesma estrutura, né? Eu não vou analisar muito aqui a questão, tá? Só estou tentando falar mesmo dos temas, mostrar os temas. No final eu acho que isso vai mostrar alguma coisa importante para vocês. E prepara a nossa próxima aula, tá? Questões de 2019. Derrida, contrato social, repetindo. Ciência moderna, Agostinho, Kant, Descartes, repetindo. Foucault, que já apareceu. Francis Bacon, Maquiavel, Descartes de novo. Né? 2 vezes Descartes no mesmo ano. Muito doido, né? Então é um cara que aparece muito, muito mesmo. Questão 2018. Agostinho, epicurismo, iluminismo, Tomás de Aquino, Hobbes e Rousseau. Conceito de filosofia em Merleau-Ponty. Curioso, né? Agostinho e Tomás de Aquino no mesmo ano, epicurismo, antiga, filosofia antiga, iluminismo e Hobbes e Rousseau moderno, praticamente nada de filosofia contemporânea aqui. Merleau-Ponty está aqui como um cara relativamente contemporâneo, mas o problema dele é sobre o que é filosofia, tá? Questões de 2017. Jeremy Bentham, Demócrito, Sócrates, Kant, Aristóteles, John Rawls e Habermas. Aqui está mais equilibrado entre mundo antigo, moderno, contemporâneo, uma tendência. Adorno, Horkheimer, Schopenhauer, Nietzsche, Angústia, Ceticismo, Hans Jonas, Descartes, Heráclito e Parmênides. Tá vendo? Mundo antigo, e aqui bastante contemporâneo, bastante moderno, ok? Res Cogitans do Descartes é moderno,
né? Aqui o Schopenhauer está entre moderno e contemporâneo, Nietzsche contemporâneo, como a gente já viu, Hans Jonas muito contemporâneo, ok? Beleza? 2015, Nietzsche, Hobbes, Tomás de Aquino, Platão, Hume, Epicurismo. Platão e Aristóteles, Descartes, Galileu, clonagem, né? É um tema, né? E Habermas, beleza? E esse foi o último ano. Aqui a gente está falando de 68 questões, tá? 43 temas para 68 questões, ou seja, é muito tema. Primeira coisa, a gente precisa saber. É muita coisa que se pede no Enem. É muita coisa, como a história da filosofia. É lógico que tem foco em temas e questões, mas parece ter uma tentativa constante de equilibrar a história da filosofia, passar por tempos diferentes. Em alguns anos você percebe que teve um pouco de mais valor em algum momento da história ali. Mas a tentativa mais constante é de equilibrar as épocas. Observem aí, pensadores que mais apareceram: Descartes, pré-socráticos, lógico que não são sempre os mesmos, mas eles estão ali agrupados nesse tema, tá? Sócrates, Platão e Aristóteles, juntando esses, tem 9 questões, acho que é bem equilibrado até, adequado. Nietzsche, Foucault, contratualismo aparece bastante, tá? Então esse eu diria que é um grupo mais importante aí, maior. E observe, antigos, modernos e pouco contemporâneo, né? Nietzsche e Foucault com os mais contemporâneos aí. Rousseau e Hobbes, as questões estão repetidas, porque o contratualismo está sendo apresentado na relação direta entre Hobbes e Rousseau, ou no pensamento só de um, ok? Existencialismo aparece no pensamento do Sartre, tem reflexões de Simone de Beauvoir que não apareceram aqui, parece que ela está citada mais em sociologia, é estranho isso, mas está lá. Por quê? Porque é mais da teoria feminista, tá? E a teoria feminista, pelo menos na base de dados que eu estava citando, ela aparece mais como sociologia, mas é engraçado que é um tema filosófico, um tema discutido na filosofia. Então, Simone de Beauvoir teria pelo menos 2 questões aqui, tá? Aparece aí existencialismo, depois Kant. Aparece Kant. Já faz um tempo que ele não está aparecendo, então vamos ficar alerta para o Kant. Iluminismo, sofistas, Empédocles, Sêneca. Sofistas de novo. Sofistas seriam 2 questões, tá? Teoria do conhecimento, um tema importante. Hannah Arendt, filosofia medieval, é lógico que aparece Agostinho, Tomás de Aquino, né? Eles aparecem até mais de uma vez, né? Tomás de Aquino aparece mais de uma vez, então é importante, tá? Deleuze-Guattari, Michel de Montaigne, Derrida, Ciência Moderna, Agostinho, Francis Bacon, Maquiavel, Agostinho de novo, 2 vezes, tá vendo? Epicurismo, desculpem aí pelo erro, mas é porque eu fiz o levantamento, não meio corrido aqui, cara, tô dando aula pra caramba, então não me levem a mal. Iluminismo, muitos iluministas estão aí no meio, poderia ter um número maior aí pro iluminismo, né? Conceito de filosofia, como apareceu, Jeremy Bentham, Demócrito, John Rawls, Habermas, filosofia política, Merleau-Ponty, solipsismo, essa coisa estranha aparecendo aí, David Hume, Adorno, Horkheimer, Schopenhauer, angústia, ceticismo, tá vendo? Gente, aí eu imagino o seguinte: você teve aula de filosofia, você teve um professor que conseguia trabalhar, você não teve? Dá uma procurada na internet, pega vídeo desses caras, pega essa citação aqui de todo mundo que apareceu, gasta um tempinho, pode ser pelo menos para dar uma olhadinha. Eu quero fazer um vídeo, né, um aulão falando dessa gente toda aí, e a chance de no próximo aparecer gente que não está aqui é grande a chance de tentar completar um pouco as lacunas aí que faltam, tá? Tem pensadores que não apareceram ainda, Spinoza não apareceu aí nesses últimos 10 anos, né? Você não vê ainda, sei lá, Pascal,
Você não viu aí nenhuma questão sobre Byung-Chul Han ainda, né? Você não viu nenhuma questão aí sobre, sei lá, Peter Sloterdijk. Tem muito pensador bacana aí para ser falado, com certeza, tá? Tem alguns que talvez tenham teorias muito difíceis, textos muito difíceis, mas a ideia é diversificar, tá vendo? Esse é o meu ponto hoje. Caiu no Enem muita coisa de filosofia e exigiria de nós um pouco mais de trabalho, um pouco mais de espaço, um pouco mais de aula. Talvez você não tenha esse tempo. Tem que pensar qual é a realidade do estudante brasileiro, qual é a sua realidade, mas aqui fica meu conselho para você, se você quer ir bem também nessa matéria. Tente aproveitar o máximo que você tem nas aulas de filosofia, tente valorizar suas aulas de filosofia, e todas elas, ok? Todas são importantes, desde aquela primeira aula falando do que é filosofia, passando pela história, passando pela origem, pelos pré-socráticos, helenismo, filosofia clássica, aparece muito, é importantíssimo, Sócrates, Platão, Aristóteles, importantíssimo, os medievais têm o seu lugar, eles são mencionados, os modernos estão bastante fortes aí, bastante mesmo, principalmente os medalhões, os grandes nomes estão aparecendo constantemente, Descartes, Hobbes, Rousseau, tá certo? A gente vê o Kant aparecendo, a gente vê bons pensadores, né? A gente está faltando aí ver alguns nomes, né? Talvez a gente não tenha visto ainda um Heidegger, talvez a gente não tenha visto ainda uma Edith Stein, não tenha visto ainda um Husserl, ou Edmund ou Bertrand Russell, né? São pessoas importantes, pensadores importantes. Então, gente, filosofia é um conteúdo amplo. Eu acho que se a gente fizer isso com biologia é gigante, fizer isso com física é gigante, com geografia enorme, com história enorme, é muita coisa, né? Mas isso aqui não é para diminuir, te preocupar, te chatear, mas é para você entender que qualquer aula que você teve é importante. Qualquer aula que você teve de filosofia é importante. E principalmente aquilo que você sabe, aquilo que você leu, tudo aquilo que você leu te ajuda, te dá vocabulário, te dá cancha para enfrentar essas questões, ok? Algumas dá para ler e tentar entender e responder com o que você entende, e outras facilita demais você ter conhecimento do filósofo. Então, se você pode, se você tem tempo, se você tem condições, estude filosofia. Vai ser bom para você nesse sentido e muito melhor para a sua vida, né? Filosofia ajuda a gente a ser aberto ao pensamento, a pensar de maneiras diferentes, vai nos ajudar em muitos sentidos, vai nos preparando até para ser pessoas mais capazes de enfrentar as diversas questões da vida. Então, gente, isso aqui é um começo de conversa, um vídeo rápido de um professor que está trabalhando bastante com todos os meus colegas de profissão. Eu desejo que tenha sido uma boa reflexão para você. Espero encontrá-lo nas próximas aulas e agradeço muito sua atenção se você ficou até aqui. Até a próxima. Valeu!